Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Temos investido esse tempo em estudar o Sermão do Monte, versículo por versículo. Acomode-se e acompanhe conosco. No último programa, continuamos a buscar o que Jesus quis dizer com sal e luz. Nesse ensino, Jesus está dizendo aos discípulos: se vocês vão ser sal da terra e luz do mundo, vocês precisam não apenas entender a palavra de Deus ou a lei e os profetas, mas também entender como usá-la, como aplicá-la na vida daqueles que estão lá embaixo da montanha. Nunca vamos esquecer o que o Senhor me mostrou depois de estudar o Sermão do Monte e ler, principalmente, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A importância de compreender que o espírito da lei é o amor de Deus visando o bem-estar do ser humano. Lembrei-me do aconselhamento que dei para uma mulher que estava saindo de um divórcio complicado. Falaremos sobre isso mais adiante. Nesta ocasião, o Senhor me mostrou a importância de passar a palavra de Deus pelo prisma do amor de Deus antes de aplicá-la à vida das pessoas. Eu não vou entrar em detalhes sobre a conversa com aquela mulher agora, mas, depois de tudo, a última palavra dela para mim foi: pastor, se ao invés de ter tido uma atitude de amor comigo, o Senhor tivesse me repreendido, eu teria saído daqui e ido para minha casa me matar. Jamais vou me esquecer como agradeci a Deus por me mostrar a importância de passar as Escrituras pelo prisma do amor dele antes de transmiti-la a alguém, porque o amor é o espírito da lei. E que bom que o Senhor Deus me ajudou a passar as coisas com amor para aquela mulher. Não podemos nos esquecer de passar a palavra de Deus pelo amor de Deus antes de aplicá-la na vida de outras pessoas. Se simplesmente você despejar as Escrituras sobre alguém, sobre seus problemas, pode acabar enfraquecendo ainda mais o ânimo daquelas pessoas que estão com problemas. E os fariseus faziam exatamente assim. Eles não colocavam a lei de Deus ou a palavra de Deus sobre as pessoas com amor. Imagine a cena dos fariseus trazendo aquela mulher diante de Jesus no templo e dizendo para ele: Moisés mandou apedrejar esta mulher, e o que é que você diz? Ou então pense naquele homem do tanque de Betesda que estava há 38 anos aleijado naquele lugar à espera de uma ajuda. Quando os fariseus o viram correndo pelas ruas do templo com sua maca ou com a sua cama nas costas, não tiveram nenhuma palavra de alegria por causa da sua cura milagrosa. A única coisa que eles disseram foi: o senhor está quebrando a lei. A única coisa com a qual estavam preocupados era o fato de que uma de suas leis havia sido violada. Para mim, isso é perder totalmente o espírito da lei. A atitude de Jesus era diferente, como neste caso. Jesus violaria a lei do sábado deliberadamente para que pudesse provocar uma conversa com os fariseus e dizer para eles: ouçam, Deus não fez a lei do sábado e depois criou o homem para obedecer à lei. Foi o contrário. Ele criou o homem e visando o bem-estar do homem porque o ama, e criou o princípio do sábado então. Se vocês perderam essa perspectiva, a visão que vocês terão das Escrituras será muito limitada. Dentro deste contexto, devemos prestar atenção no que Jesus fala sobre justiça no versículo 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Você já percebeu a importância da justiça do ensino de Jesus? Das 8 bem-aventuranças, em 2 Jesus fala sobre justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Jesus não disse que vivem em estado de graça ou que são espiritualmente prósperos os que têm fome e sede de prosperidade ou de alegria ou de realização. É sobre isso que se ouve hoje em dia. Jesus falou: bem-aventurados os que têm fome e sede do quê? De justiça. E na última bem-aventurança Jesus falou: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
perseguidos por causa da justiça, não porque têm mau hálito ou porque se fazem de bobos com a maneira como aplicam o evangelho na vida do povo, mas por causa de suas vidas de justiça, porque quando surge um impasse sobre o certo e o errado, assumem a posição pelo que é certo e são perseguidos por isso. Das 8 bem-aventuranças, 2 têm a ver com justiça. Um pouco mais adiante, neste ensino, no capítulo 6, encontraremos outro versículo no qual Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nesta passagem, Jesus ensina sobre valores e prioridades. Jesus fala sobre os nossos valores e prioridades e diz que nossa prioridade número 1 deve ser a justiça, o reino de Deus e a sua justiça. Isso quer dizer que Deus é o seu rei e que ele reina sobre a sua vida, que você deve praticar aquilo que Deus mostra que é certo, que é justo. Essa deve ser a prioridade número 1 da sua vida. No capítulo 6, Jesus adverte: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Observe como o conceito de justiça é importante no Sermão do Monte. Jesus ensina que existe uma diferença entre a justiça dos escribas, dos mestres da lei e dos fariseus, e a que ele vem ensinar. Elas são diferentes. Que diferença é esta exatamente, hein? Jesus usou uma palavra que responde a esta pergunta: hipócrita. Jesus sempre chamou os líderes religiosos de hipócritas. E neste retiro no alto da montanha, Jesus ensinou que existe um tipo de justiça que é hipócrita. A palavra grega hipócrita significa 2 caras. Naquele tempo, para representar os diferentes personagens no teatro, os atores usavam máscaras no palco. Jesus estava dizendo que não deveria ser assim quando se tratava da vida espiritual. A nossa justiça não deve ser falsa, ter 2 caras, uma para usar durante a semana e outra para ir à igreja no domingo. Não devemos ter uma justiça hipócrita. Nossa justiça deve ser autêntica, verdadeira. Jesus sempre disse que a justiça dos escribas e fariseus era hipócrita. Não era sincera nem genuína, era apenas uma máscara que eles usavam. Outra maneira de dizer a mesma coisa é dizer que justiça deles era apenas externa, só do lado de fora, não era interior. Mais uma vez em Marcos capítulo 7 e em Mateus capítulo 15, lemos que Jesus se sentou com os fariseus. Os fariseus tinham as suas cerimônias de purificação. Eles esfregavam os braços e mãos como os médicos fazem antes de uma cirurgia. Você já viu um médico esfregar as suas mãos antes de fazer uma cirurgia? Ele fica ali vários minutos fazendo aquilo, não é? Bom, mas isso não estava nas Escrituras. No caso aqui, os fariseus, eles faziam exatamente isso na cerimônia de purificação, e isso não estava na Bíblia, isso não estava nas Escrituras. Era uma tradição deles. Jesus se sentou para comer sem fazer isso, sem ficar 15 minutos lavando as mãos. E os fariseus criticaram Jesus, porque ele não ficou ali uns 15 minutos lavando as suas mãos. Mas Jesus respondeu dizendo: hipócritas, vocês só se preocupam com as coisas exteriores. Vocês não sabem que o mais importante é o interior do homem e não o seu exterior, a sua parte física. É o interior, o espiritual que conta. O apóstolo Paulo mostrou que concordava com Jesus quando escreveu sobre o homem exterior e o homem interior em sua 2ª carta aos Coríntios, nos capítulos 4 e 5. Paulo afirma que o homem exterior pode perecer, mas o homem interior se renova a cada dia. Jesus ensinou que o homem interior é mais importante. A sua parte espiritual é mais importante porque é a parte do homem que é eterna e que vai viver para sempre. Esta é a parte do homem que controla o homem exterior. Por isso, a parte do seu ser que deve preocupá-lo mais é o homem interior, e não o homem exterior. A justiça dos escribas e fariseus era externa, só do lado de fora. Interiormente, Jesus disse, eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Decididamente, isso não era um elogio. Jesus estava dizendo para eles que eles estavam mortos espiritualmente. A espiritualidade deles era apenas externa, só para mostrar para os outros. A justiça dos fariseus era externa, mas a justiça dos discípulos de Jesus devia ser interna.
A justiça deles era horizontal, apenas para as coisas aparentes. No capítulo 6, Jesus diz que eles saíam pelas ruas ao meio do dia, quando a cidade estava cheia, e oravam em público para que todos pensassem que eles eram muito religiosos. Mas Jesus disse que a oração deles não era para Deus, mas para as pessoas que estavam nas ruas. Você se lembra daquela parábola do fariseu e do publicano? Jesus contou que um fariseu e um publicano foram ao templo para orar e que o fariseu ficou em um lugar de destaque no templo. Jesus disse que ele fez aquela oração para ele mesmo, porque na verdade não estava conversando com Deus, ele estava orando para aqueles que estavam ali no templo. Eu me lembro quando estava no seminário, tinha uma pessoa que sempre fazia isso, e ele costumava ir ao refeitório vazio durante a madrugada. Então, aproveitando o eco do refeitório, ele orava muito alto, mas muito alto mesmo, durante a madrugada. Ele orava tão alto naquele refeitório, com o eco, e a gente ficava pensando que era especialmente para acordar aqueles que queriam descansar para no outro dia poder estudar. E ele continuava fazendo aquilo as madrugadas inteiras e dando muitas vezes com a sua oração lições em todos nós que estávamos dormindo. Não parecia que ele estava conversando com Deus. Parecia assim que ele estava conversando com as pessoas que estavam ali, querendo descansar nos quartos, enquanto ele estava bradando lá no refeitório. Existem pessoas com esse tipo de justiça só para o homem ver. Os fariseus costumavam tocar uma trombeta ao meio-dia e, quando as pessoas se viravam para ver de onde vinha o som, eles jogavam uma moeda para algum mendigo para se exibir. Jesus disse aos discípulos: quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Esta obra de justiça não deve ser horizontal, mas vertical, ou seja, tudo para Deus. Seguindo os passos de Jesus pelos evangelhos, podemos observar um intenso conflito que havia entre ele e os líderes religiosos. E neste retiro com seus discípulos, Jesus deixou bem claro para eles: ouçam bem, primeiro, se vocês vão ser parte da minha solução e da minha resposta, vocês precisam saber como aplicar as Escrituras. Vocês precisam passar as Escrituras ou a lei de Deus através do prisma do amor de Deus antes de aplicá-la na vida do povo. Pense nisso, meu ouvinte. Faça tudo para Deus. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.